Século XIII. Tempo de cruzadas, espadas, fé e, por mais estranho que pareça, de crianças que partiram para sua própria e trágica cruzada. Parece inacreditável, como uma lenda, mas esta é uma história real, cheia de dor, engano e esperanças perdidas. Imagine, não cavaleiros em armaduras reluzentes, mas milhares de crianças, descalças, mal vestidas. Inspiradas por discursos de um menino pastor, elas abandonam suas casas. Elas deixam para trás os jogos, os familiares, a vida habitual e partem. Para onde? Por quê? E o mais importante, o que aconteceu com essas jovens almas, arrastadas para o redemoinho das intrigas adultas? Hoje vamos mergulhar em uma das páginas mais enigmáticas, comoventes e instrutivas da história. A história das cruzadas das crianças. E acredite, o final dessa história vai deixá-lo profundamente abalado, fazendo-o refletir sobre muitas coisas. A Europa do século XIII não é apenas um continente, é um caldeirão fervente de paixões, contradições e ambições. Por um lado, a luta sangrenta contra a heresia albigense, onde as chamas das fogueiras da Inquisição consumiam não apenas hereges, mas também inocentes. Guerras intermináveis, como o conflito entre a Bulgária e Bizâncio, dilaceravam as terras. Por outro lado, os cruzados, que ao que parecia deveriam trazer a luz da fé, mas muitas vezes, em vez disso, se dedicavam ao saque, capturando Constantinopla e devastando o reino da Cilícia no Levante. Seus verdadeiros motivos não eram tanto as convicções sagradas, mas sim a sede de poder e riqueza. E nesse momento o Papa, como se, um jogador de xadrez, busca novos movimentos, novas oportunidades para expandir sua influência. Seu olhar se volta para o norte, para as tribos pagãs da Livônia, que poderiam ser convertidas ao cristianismo, enfrentando, como ele acreditava, uma resistência relativamente pequena. E então, como um raio em céu claro, na primavera de 1212 na França, na aldeia de Cloyes, surge um menino chamado Etienne. Ele tem apenas 12 anos, é um pastor comum, analfabeto, mas ele afirma que Cristo em pessoa lhe apareceu na forma de um peregrino e lhe entregou um pergaminho, uma mensagem ao rei da França, convocando a reunir um exército de crianças para ir libertar Jerusalém. Etienne talvez nem ele mesmo entendesse completamente o que dizia, mas suas palavras, sua fé ardente, sua ingenuidade infantil agiam sobre as pessoas como um imã. Ele falava de forma simples, mas convincente, contando sobre milagres, sobre o destino divino das crianças. Os cronistas que descreveram esses eventos anos depois notaram em Etienne uma combinação surpreendente de ingenuidade e uma certa astúcia inata, a habilidade de influenciar a multidão. E as pessoas cansadas da crueldade da guerra acreditavam nele, buscavam nele esperança. O jovem Etienne, de 12 anos, esse pequeno profeta, e seu exército reunido espontaneamente, onde em vez de espadas havia paus, em vez de escudos, estilingues caseiros, atraem cada vez mais atenção. Os rumores sobre ele se espalham por toda a França. Ele até, imagine só, é apresentado ao rei Filipe II. O rei, um político experiente, vê nesse movimento mais uma ameaça do que um benefício. Inicialmente, o Papa Inocêncio III, talvez, até nutria a esperança de usar essa energia infantil para seus próprios fins, como um instrumento de pressão, como um símbolo vivo da fé. Mas muito em breve a situação sai de controle. As crianças são soldados indisciplinados. É impossível controlá-las. O rei, no final das contas, considerou essa empreitada uma completa tolice e uma loucura perigosa. Ele transfere a decisão para o julgamento da Universidade de Paris, o centro de erudição daquela época. E a universidade emite seu veredicto. Esse movimento é uma trama do diabo. As crianças devem ser enviadas de volta para casa, e os instigadores punidos. Mas parar essa onda, esse tsunami de fé e desespero infantil, já é impossível. É como tentar parar uma avalanche com as mãos nuas. Crianças de 7 a 14 anos
inspiradas pelos discursos de Etienne e outros jovens pregadores que surgem como cogumelos após a chuva, organizam verdadeiras procissões religiosas. Eles caminham pelas estradas, cantam salmos, rezam, falam sobre curas milagrosas e sinais. A atmosfera se intensifica ao máximo, transformando-se em histeria em massa. Imagine, pelas estradas da França, multidões de crianças se movendo, segundo algumas estimativas até 30.000. E entre eles não estão apenas os verdadeiros crentes, cegos pelo fanatismo religioso. A eles se juntam aqueles que veem neste caos uma oportunidade de lucro. Monges fugitivos que perderam a fé e buscam sustento. Pequenos criminosos escondendo-se da justiça. Comerciantes falidos esperando por um milagre. Eles usam a ingenuidade infantil, sua fé, seu desespero para fins egoístas. Uma história semelhante. Como um reflexo no espelho, ocorre também na Alemanha. Lá, o líder se torna um menino de 10 anos chamado Nikolaus Istria. Mas ao contrário de Etienne, por trás de Nikolaus está seu pai. Um sapateiro astuto e calculista com uma reputação bastante duvidosa. Ele, como um marionetista, puxa as cordas, direcionando o filho e usando sua popularidade para seus próprios interesses. Se na França Etienne é levado em uma carruagem decorada, cercado por damas nobres que o veem quase como um santo, na Alemanha toda a atenção está concentrada em Nikolaus, que, no entanto, também reúne ao seu redor um grande número de seguidores, crianças, adolescentes e até adultos que perderam toda a esperança. O que realmente queriam alcançar os organizadores dessas estranhas e trágicas expedições? Os verdadeiros motivos permanecem um mistério, objeto de debate entre historiadores. Alguns acreditam que as crianças nem sequer pensavam em partir para a distante Terra Santa. Elas eram apenas instrumentos, peões em um grande jogo de adultos, um meio de atrair atenção, arrecadar doações e apoiar novas e mais amplas cruzadas que estavam sendo planejadas por reis e pelo Papa. Outros historiadores estão convencidos de que os organizadores e, em primeiro lugar, as próprias crianças acreditavam sinceramente em sua missão especial, que era delas. Puras e inocentes, estava destinado a libertar o túmulo do Senhor. Eles acreditavam que sua fé era mais forte que espadas, que Deus estava ao seu lado. Mas, de qualquer forma, o resultado é o mesmo. Uma tragédia de partir o coração. Centenas, milhares de crianças nunca voltaram para casa. Elas morriam de fome, de doenças, de exaustão, tornavam-se vítimas de bandidos. O mais terrível, muitos deles caíram nas mãos de traficantes de escravos, que os viam apenas como mercadoria viva. As cruzadas infantis alemãs e francesas, apesar do pano de fundo trágico comum, tinham suas particularidades. Por exemplo, na Alemanha, e isso é impressionante, apenas na cidade de Colônia, foram arrecadadas várias dezenas de milhares de marcos de prata para as necessidades dos cruzados, para seu equipamento e alimentação. Essa é uma quantia colossal, equivalente a mais de 3 toneladas de prata pura. Só podemos imaginar o quão forte era a influência desse movimento, o quanto as pessoas acreditavam em seu sucesso, já que estavam dispostas a doar tais quantias enormes. Além disso, as autoridades em diferentes países reagiram a esses eventos de maneiras distintas. O imperador do Sacro Império Romano, Frederico II Hohenstaufen, um homem rígido e pragmático, conhecido por sua atitude cínica em relação à religião, não teve cerimônias com os cruzados infantis. Ele deu uma ordem direta para estabelecer controle militar sobre todos que recrutassem crianças e, em caso de resistência, destruí-los à força. Isso levou a confrontos sangrentos. Os grupos de cruzados infantis, levados ao desespero, resistiam, atacavam vilas, saqueavam e incendiavam casas. A violência, a crueldade e o grande número de vítimas, tanto em batalhas quanto devido à fome e doenças, levaram a um rápido declínio no apoio ao movimento entre as pessoas comuns. As mães lamentavam seus filhos desaparecidos, os pais amaldiçoavam aqueles que os envolveram nessa aventura. Muitas crianças, exaustas, doentes e famintas, simplesmente fugiam, voltavam para casa, se houvesse para onde voltar, ou procuravam abrigo em vilas onde, por compaixão, eram alimentadas e escondidas. O movimento, que começou com tanto entusiasmo, com tanta esperança, gradualmente se desintegrava,
transformando-se em pó. As crianças francesas, lideradas por Etienne, chegaram relativamente rápido à costa do mar Mediterrâneo. Elas acreditavam que o mar se abriria diante delas, como aconteceu com Moisés, revelando-lhes o caminho para a Terra Santa. Mas o milagre não aconteceu. O mar continuava sendo mar. Já os cruzados alemães enfrentaram dificuldades muito maiores. Eles tinham pela frente um caminho longo e perigoso através dos Alpes, por passagens onde os aguardavam fome, frio, doenças e bandidos. Mas eles também, no final das contas, exaustos e enfraquecidos, chegaram ao mar Mediterrâneo, em Gênova, e também esperavam por um milagre. Mas em vez de um milagre, apareceram 2 comerciantes, Hugo Ferreus e Wilhelm Porcus, que generosamente ofereceram transportar as crianças pelo mar em 7 navios. De graça! E é aqui que começa a parte mais terrível da história. 2 navios, cheios de crianças, foram pegos por uma tempestade e afundaram perto da costa da Sardenha. Todos a bordo morreram. Os sobreviventes, segundo a lenda, construíram uma igreja na ilha dedicada à Imaculada Conceição, mas hoje não resta nenhum vestígio dela. Os outros 5 navios? Eles não chegaram à Terra Santa. Eles mudaram de curso e atracaram no norte da África, na Argélia e no Egito, onde as crianças infelizes, enganadas e traídas, foram vendidas nos mercados de escravos como gado. Os meninos foram vendidos para a escravidão, para trabalhos pesados ou, pior ainda, como eunucos em haréns e as meninas como concubinas, em escravidão sexual. E o mais terrível, o mais cínico de toda essa história é que nenhum dos reis europeus, nenhum das ordens de cavalaria que aparentemente deveriam proteger os cristãos, sequer tentou resgatar essas crianças da escravidão. Ninguém demonstrou misericórdia. Alguns deles, poucos, conseguiram sobreviver milagrosamente, chegar à Terra Santa, mas não como libertadores, não como heróis, mas em correntes, como prisioneiros, como mercadorias que eram revendidas de mão em mão. O último grupo conhecido de crianças, vendido em Bagdá, simplesmente desapareceu, dissolveu-se nas areias do tempo. Seus rastros se perdem para sempre. As Cruzadas das Crianças não são apenas um episódio histórico. É uma tragédia que se desenrolou diante dos olhos do mundo inteiro. Uma história de fé cega, de engano cruel, do cinismo dos adultos que usaram as crianças para seus próprios fins egoístas. Ela mostra quão terrível. Uma realidade desumana pode se esconder por trás das ideias mais nobres e elevadas, aparentemente, e nos lembra de como a fé cega é perigosa, de como é fácil manipular a multidão e de como é importante manter o pensamento crítico, mesmo diante das autoridades mais aparentemente incontestáveis. Obrigado por assistir até o fim. Esta história faz você pensar em muitas coisas, não é verdade? Se você gostou deste vídeo, se ele te tocou, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Há muitas histórias interessantes e instrutivas por vir.